Você está diante de um complexo de pedra maior do que um estádio moderno. Um retângulo colossal com cerca de 300 metros de comprimento por quase 250 metros de largura. Dentro dele, 12 pátios cobertos, 3.000 salas, corredores que confundiam até reis e sacerdotes. Heródoto disse que isso era mais impressionante do que as pirâmides. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. E se isso não fosse apenas um templo, mas o maior sistema de armazenamento de alimentos do mundo antigo? Como um ex-escravo hebreu poderia ter planejado algo assim? E você, sobreviveria a 7 anos sem comida se não houvesse um plano? Agora, imagine-se no coração do Egito Antigo. À sua frente, o rio Nilo não é apenas água, ele é vida. Quando transborda, tudo floresce. Quando falha, a fome chega sem piedade. Toda a economia, toda a religião, toda a estabilidade social dependem desse ciclo frágil e imprevisível. É nesse mundo que surge José, um estrangeiro, um hebreu, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Humilhado, esquecido numa prisão úmida, escura, onde o cheiro de pedra molhada e suor humano não sai da pele. Você consegue imaginar isso? Um homem sem poder, sem nome, sem futuro aparente, e ainda assim, com algo que ninguém conseguia tirar dele: discernimento. O Egito, naquela época, não era ingênuo. Era uma das civilizações mais avançadas do planeta. Sabia medir terras, construir em escala monumental, mover blocos de dezenas de toneladas sem máquinas modernas. Mas havia algo que nem toda essa tecnologia conseguia controlar: o clima. Um único ano sem cheia suficiente do Nilo podia significar colheitas fracas. 2 ou 3 anos, caos. Agora pense em 7 anos consecutivos. É então que o faraó tem um sonho perturbador. Animais fortes sendo devorados por animais fracos. Espigas cheias consumidas por espigas secas. Um sonho que ninguém sabe explicar, exceto José. E aqui está o ponto crucial. José não interpreta o sonho como superstição. Ele o lê como um aviso estratégico. 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome absoluta. Você percebe a gravidade disso? Não é apenas uma previsão religiosa. É um colapso econômico anunciado. José propõe algo inédito. Durante os anos bons, recolher 20% de toda a produção agrícola. Não para desperdiçar, não para enriquecer elites, mas para armazenar, preservar, planejar. Onde? Como? Em que escala? O Egito já possuía celeiros, sim, mas nada que pudesse sustentar milhões de pessoas por quase uma década. Isso exigiria um sistema completamente novo: armazenamento centralizado, controle administrativo rigoroso, infraestrutura hidráulica, logística de transporte e, acima de tudo, um cérebro capaz de coordenar tudo isso. É aqui que entramos na região do Faium, uma depressão natural conectada ao Nilo por um grande canal. Um lugar onde a água podia ser controlada, represada, redistribuída. Um laboratório natural para engenharia em escala nacional. Você consegue ver o plano se formando? Canalizar o excesso das cheias, criar um grande reservatório, expandir áreas agrícolas, construir centros administrativos e estruturas gigantescas de armazenamento. E é exatamente nesse cenário que textos antigos falam de um complexo tão vasto que confundia visitantes estrangeiros. Um lugar com corredores intermináveis, pátios cobertos de pedra, salas sem fim. Um lugar que os gregos chamariam de labirinto. Mas será que esse labirinto era apenas religioso? Ou você está prestes a descobrir que ele pode ter sido o coração logístico da maior operação de sobrevivência da história bíblica? Agora,
Aproxime-se ainda mais. Imagine o Egito entrando no primeiro ano de abundância. O Nilo sobe como nunca. Os campos ficam verdes até onde a vista alcança. O trigo cresce pesado, dourado, quase impossível de colher a tempo. Para o povo isso parece bênção. Para José, é também responsabilidade. Ele não eide como um místico, eide como um administrador frio e preciso. Em cada cidade, inspetores são nomeados, medidores de grãos são padronizados, armazéns locais começam a surgir perto das áreas agrícolas, reduzindo o transporte imediato. 1/5 da produção é recolhido, 20%, nem mais, nem menos. Você consegue imaginar a reação das pessoas? Por que entregar parte da colheita se os celeiros estão cheios? Quem garante que isso será devolvido? Mas José insiste, e o sistema não é improvisado. Ele cresce ano após ano, colheita após colheita, até que os números se tornam absurdos. O texto bíblico diz que o grão foi armazenado como a areia do mar, até que se deixou de contar. Você já pensou no que isso significa em termos físicos? Milhões de toneladas. Um volume que exige estruturas colossais. É aqui que a engenharia entra em cena. Na região do Faium, canais são aprofundados, diques são reforçados. O grande canal, conhecido mais tarde como Bar Youssef, o canal de José, conduz o excesso de água do Nilo para um imenso reservatório natural. Durante as cheias, a água é armazenada. Durante a seca, é liberada lentamente. O resultado? Campos férteis mesmo quando o rio falha. Mas água sozinha não salva ninguém da fome. Grãos precisam ser protegidos. Você sente o cheiro do barro úmido? Blocos de tijolos de adobe são moldados secos ao sol escaldante. Silos cilíndricos surgem com paredes grossas, projetadas para manter o interior seco e fresco. Cada silo tem vários metros de altura. O grão é despejado por cima, selado, protegido de pragas e umidade. Agora amplie essa imagem. Não são 10 silos, não são 100. São complexos inteiros, conectados a centros administrativos. E acima deles, estruturas monumentais de pedra. É aqui que os relatos antigos começam a soar estranhos. Visitantes estrangeiros descrevem um local com corredores intermináveis, salas que se repetem, pátios cobertos por enormes lajes de pedra. Um lugar onde era fácil se perder. Um lugar onde cada acesso podia ser controlado, cada passagem monitorada. Você percebe o padrão? Um labirinto não é apenas confusão. É controle. Controle de fluxo. Controle de pessoas. Controle de recursos. Imagine camponeses chegando durante os anos de fome. Longas filas, sacos vazios, guardas controlando entradas, escribas registrando quantidades, grãos sendo medidos, liberados, redistribuídos. Tudo isso dentro de um complexo que não apenas impressiona, intimida. E então, o clima muda. O Nilo falha. O primeiro ano de fome chega silencioso. As colheitas diminuem. O segundo ano traz desespero. O terceiro, migrações. Pessoas vendem bens, depois terras, depois a própria força de trabalho. E ainda assim, o Egito não colapsa. Por quê? Porque as portas dos armazéns se abrem. Você consegue ouvir o som? Grãos caindo como chuva seca dentro de cestos. O murmúrio de alívio. Crianças que voltam a comer. Famílias inteiras sobrevivendo porque alguém anos antes decidiu obedecer a um aviso divino quando tudo parecia seguro demais para se preocupar. E o plano vai além do Egito. Povos vizinhos começam a chegar. Canaã, Síria, desertos inteiros em colapso. Entre eles, os próprios irmãos de José. Homens endurecidos pela fome, ajoelhando-se sem saber diante daquele que um dia venderam. Você sente o peso desse momento? Um sistema de pedra, barro, água e organização, tudo converge para um ponto humano e espiritual. A sobrevivência não veio da força, mas da sabedoria aliada à fé. Mas agora surge a pergunta inevitável.
Essas estruturas gigantescas realmente existiram? A arqueologia confirma algo assim? Ou estamos diante de uma história bonita, mas impossível? Agora, deixe de lado a narrativa por um instante e entre no território da ciência. Porque a pergunta que realmente importa é esta: há evidências físicas de que um sistema tão gigantesco de armazenamento e administração realmente existiu? A resposta curta é: sim, existem pistas demais para serem ignoradas. Comecemos pelo lugar. A região do Faium não é um detalhe bíblico confirmável apenas por fé. Ela é um dos projetos hidráulicos mais estudados do Egito Antigo. Escavações e análises geológicas mostram que essa depressão natural foi transformada artificialmente em um enorme reservatório de água doce. O antigo Lago Moeris chegou a ocupar mais de 1.000 quilômetros quadrados. Isso não é um lago natural comum. É um sistema de controle hídrico em escala nacional. Você percebe o que isso significa? Controlar água é controlar comida. Controlar comida é controlar sobrevivência. O canal que ligava o Nilo ao Faium, conhecido historicamente como Bahr Youssef, não é mito. Ele existe até hoje, em versão reduzida. Estudos mostram que ele tinha quilômetros de extensão, largura suficiente para transportar enormes volumes de água, e com portas capazes de regular o fluxo sazonal. Isso exige matemática, planejamento e uma administração central extremamente organizada. Agora avancemos para as estruturas sólidas. Arqueólogos que trabalharam na região de Hawara ficaram intrigados com algo descrito por autores antigos como Heródoto e Estrabão. Eles falam de um complexo tão vasto que confundia visitantes experientes. 12 pátios cobertos, milhares de salas, telhados feitos de lajes únicas de pedra, colunas monolíticas. Um edifício maior do que qualquer templo que os gregos conheciam. Durante escavações modernas, restou pouco desse complexo. E aqui está um detalhe crucial. Ele foi desmontado ao longo dos séculos. Blocos reaproveitados. Pedra reutilizada em ferrovias. Nada espetacular à primeira vista. Mas as fundações, essas permanecem. O arqueólogo Flinders Petrie mediu a base do complexo e ficou chocado. O retângulo principal tinha mais de 300 metros de comprimento e quase 250 metros de largura. Isso supera até mesmo o Templo de Karnak em área total. Não estamos falando de um prédio simbólico pequeno. Estamos falando de infraestrutura estatal maciça. Agora pare e pense comigo. Que tipo de atividade exige um edifício tão grande, com controle de acesso, circulação interna complexa e setores repetitivos? Templos não precisam de milhares de salas idênticas. Palácios não exigem labirintos funcionais, mas centros administrativos e de armazenamento, sim. E há mais. Escavações em Tel Edfu, no Alto Egito, revelaram algo ainda mais concreto. Silos gigantes de grãos. Estruturas cilíndricas feitas de tijolos de barro, com vários metros de diâmetro e altura suficiente para armazenar toneladas de cereais. Os arqueólogos afirmaram que eram os maiores silos daquele período já encontrados. Esses silos não estavam isolados. Eles faziam parte de complexos administrativos, registros, selos, áreas de controle. Tudo aponta para um sistema padronizado, repetido em várias regiões. Isso coincide perfeitamente com o modelo descrito no relato bíblico: armazenamento descentralizado nos anos de abundância, seguido por redistribuição centralizada nos anos de fome. Mas e quanto à fome em si? Aqui entra um dos achados mais impressionantes, a Estela da Fome. Um texto egípcio antigo que descreve uma seca prolongada de 7 anos, quando o Nilo não inundou adequadamente. O texto fala de grãos escassos, pessoas desesperadas, templos fechados, crianças chorando, idosos prostrados no chão. Você percebe o eco. 7 anos. Escassez extrema. Colapso social evitado apenas por intervenção organizada. Embora a Estela se refira a outro período,
Ela prova algo fundamental. Fomes prolongadas de 7 anos eram reais, documentadas e devastadoras no Egito Antigo. Isso não é ficção bíblica, é história ambiental. Climatologistas modernos confirmam que pequenas variações no regime do Nilo, causadas por mudanças climáticas regionais, podem desencadear secas multianuais. Um sistema agrícola dependente de um único rio é extremamente vulnerável. Então agora a pergunta muda. Não é mais isso poderia ter acontecido? É como não teria acontecido. Tudo aponta para um Egito que precisou em algum momento de um sistema de controle de alimentos sem precedentes. Um sistema que unisse engenharia, administração e previsão. Um sistema tão grande que estrangeiros o chamaram de labirinto porque não entenderam sua função. E no centro disso tudo, segundo a tradição bíblica, estava um homem que não confiava apenas em cálculos, mas em uma revelação. A ciência não prova a fé. Mas aqui, ela não a contradiz. E isso nos leva à parte mais importante de todas. O que essa história diz sobre você? Sobre como você se prepara quando tudo vai bem. E sobre o que acontece quando a abundância acaba. Agora, pare por um momento. Afaste-se das pedras gigantes, dos canais, dos números impressionantes. Porque, no fundo, esta história nunca foi apenas sobre engenharia. Ela é sobre decisões humanas diante da abundância. José não enfrentou a fome primeiro. Ele enfrentou o sucesso. E essa é uma verdade desconfortável. Quando tudo vai bem, quando os celeiros estão cheios, quando o Nilo transborda, quem pensa no amanhã? Quem aceita limitar o consumo hoje para sobreviver amanhã? Quem obedece a um aviso quando ainda não há dor alguma? Você faria isso? Durante 7 anos, o Egito viveu o melhor momento de sua história agrícola. Não havia escassez, não havia filas, não havia medo. E mesmo assim, José insistiu em guardar. Insistiu em dizer não ao impulso de consumir tudo. Insistiu em planejar quando ninguém sentiu urgência. Isso exige algo raro: autocontrole sustentado pela fé. José não armazenou grãos por paranoia. Ele armazenou porque confiou que a revelação não era simbólica, era real. Ele acreditou que o futuro exigiria sacrifício no presente. E pagou o preço político, social e pessoal dessa decisão. Você percebe a profundidade disso? A fé verdadeira não se prova no desespero. Ela se prova na abundância. Quando a fome finalmente chega, a transformação é brutal. Pessoas vendem bens, depois terras, depois a própria liberdade. Mas o texto bíblico deixa claro: o povo não morre. O Egito não entra em colapso, porque alguém pensou antes. E aqui surge uma lição dura, mas necessária. Deus não elimina crises. Ele prepara pessoas para atravessar. José não orou para que a fome fosse cancelada. Ele recebeu instruções para enfrentá-la. E isso muda tudo. Agora traga isso para hoje. Vivemos em um mundo que celebra o consumo imediato. Tudo é rápido. Tudo é agora. Poupar parece falta de fé. Planejar parece medo. Mas a história de José nos confronta com uma pergunta incômoda. E se a verdadeira fé for justamente a capacidade de se preparar? Você está construindo celeiros ou apenas desfrutando colheitas? Há outro ponto, ainda mais profundo. José poderia ter usado o sistema para vingança. Quando seus irmãos aparecem famintos, vulneráveis, ajoelhados, ele tem poder absoluto. Poder de punir, de humilhar, de devolver a dor. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque a mesma fé que o ensinou a planejar, o ensinou a perdoar. O sistema que salvou o Egito também salvou sua família. Aquilo que foi construído para sobreviver à fome se tornou o cenário da reconciliação.
Isso não é coincidência. É coerência espiritual. E aqui está, talvez a lição mais difícil de todas. O propósito de Deus nunca termina em você. José não foi elevado para ser confortável. Foi elevado para ser útil. Não foi poupado da dor para ser privilegiado, mas para ser instrumento. Agora pense na sua própria vida. Se uma crise longa chegasse econômica, emocional, espiritual, você estaria preparado? Você teria recursos guardados? Relações restauradas? Valores sólidos? Ou dependeria apenas de improviso e sorte? A história do labirinto, dos silos, dos canais, das pedras gigantes, tudo isso aponta para uma verdade simples e poderosa. A fé que não gera ações concretas é apenas discurso. Deus falou, José ouviu e depois trabalhou, planejou, organizou, executou. E quando tudo desmoronou ao redor, o que foi construído permaneceu. Talvez a pergunta que essa história deixa não seja sobre o passado, mas sobre o futuro. O que você está construindo enquanto tudo parece estar indo bem? Agora você pode enxergar o quadro completo. Não são apenas pedras antigas. Não são apenas ruínas esquecidas sob a areia. É a história de um homem que ouviu a Deus quando ninguém mais estava com fome. E salvou uma civilização inteira quando o mundo começou a ruir. O labirinto, os silos, os canais, o lago artificial, tudo isso foi construído antes da crise. Quando parecia exagero, quando parecia desnecessário, quando parecia até ridículo. Mas quando os campos secaram e o pão desapareceu, o plano já estava pronto. Essa é a diferença entre fé passiva e fé viva. José nos mostra que confiar em Deus não significa cruzar os braços. Significa agir com responsabilidade, sabedoria e coragem. Significa preparar hoje o que sustentará amanhã. Significa guardar não por medo, mas por obediência. Agora a pergunta final é para você. Se a sua vida entrasse em um período de escassez, se sua família enfrentasse uma longa travessia, se tudo aquilo em que você confia fosse abalado, haveria celeiros construídos dentro de você, celeiros de caráter, celeiros de disciplina, celeiros de fé prática. Porque crises não avisam quando chegam, mas Deus muitas vezes avisa antes. Se essa história falou com você, escreva nos comentários. Deus é a minha provisão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a se preparar sem perder a fé. Inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios, as obras e as lições mais profundas da Bíblia sob uma lente histórica e científica. E no próximo episódio, você vai descobrir o que aconteceu com um objeto tão sagrado que ninguém podia tocá-lo sem morrer a Arca da Aliança. Você está pronto para essa história?